ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 22 de outubro e a igreja celebra São João Paulo II, o querido Papa João Paulo II, conhecido e amado por todos nós. Podemos começar falando dele, recordando aquelas célebres palavras quando foi eleito Papa. Irmãos e irmãs, não tenhais medo de acolher Cristo e de aceitar o seu poder. E ajudai o Papa e todos aqueles que querem servir a Cristo e com o poder de Cristo, servir o homem e a humanidade inteira. Não tenhais medo. Antes, procurai abrir, ou melhor, escancarar as portas a Cristo. Ao seu poder salvador, abrir os confins dos estados, os sistemas econômicos, assim como os políticos, os vastos campos da cultura, da civilização e do progresso. Não tenhais medo. Cristo sabe bem o que é que está dentro do homem. Só Ele sabe. Não tenhais medo. Então, essa pequena frase que diz tudo, né, da vida de São João Paulo II, esse homem que não teve medo de seguir em frente sempre, levando o Evangelho, levando Jesus Cristo a todos os lugares, indo aonde for necessário. Karol Wojtyła, né, que nasceu na Polônia num tempo de muita dificuldade, 1920. Então ele vai passar, né, o pós-Primeira Guerra, que tinha acabado em 1918, todos os conflitos daquela região. Depois vem a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai viver o tempo em que a Polônia vai ser um país, vamos dizer, satélite da União Soviética, onde toda liberdade religiosa, liberdade política, os direitos humanos totalmente inexistentes. E ele não tinha medo, ele não teve medo de se assumir enquanto cristão, enquanto católico, enquanto sacerdote, enquanto bispo, onde tudo contribuía para que ele não conseguisse. Então, esse não tenhais medo que vai marcar a vida, o pontificado de São João Paulo II marca também a sua vida. Ele que fica órfão, né, de mãe muito cedo, depois perde o pai e seu irmão também, vai ficar só, mas tinha Deus que vai acompanhá-lo, vai fazer um grupo de muitos amigos e mesmo diante, né, vamos dizer assim, da perseguição nazista e depois da perseguição da União Soviética, ele vai conseguir na clandestinidade, estudar, se formar sacerdote, depois ser ordenado, depois vai ser ordenado bispo e, por fim, eleito, né, o querido Papa João Paulo II. Então, é um tempo, né, de recordarmos esse grande homem que deu a vida para que o Evangelho fosse conhecido em todos os lugares. Não tenhais medo. Ele não teve medo de proclamar o Evangelho, de proclamar Jesus. Trabalhou para que a sua querida Polônia, né, voltasse a ser cristã, né, de todo o esforço que ele fez para que os muros que tinham sido construídos entre o leste e o oeste, né, o leste europeu, o ocidente contra o oriente, ali a Europa que era dividida, ele foi o grande Papa da unidade. Não tenhais medo. Vamos repetir sempre. Ele que também deixa para nós um grande exemplo de perdão quando sofreu aquele atentado na Praça de São Pedro. Que momento difícil para a nossa igreja presenciar o nosso Papa levar um tiro, né, podendo ser morto ali. E ele que se recupera e vai aos poucos recuperando a sua saúde, mas
vai levar para sempre, até o fim da sua vida, as sequelas daquele tiro, mas vai dar o seu perdão àquele homem que tinha atirado nele, que tinha tentado contra a sua vida. Não tenhais medo. Este é o nosso querido Papa João Paulo II, que vai ter um dos mais longos pontificados que nós conhecemos, escreveu inúmeras encíclicas, inúmeros documentos, sínodos que ele participa, e tudo isso para fazer a Igreja estar cada vez mais no espírito do Concílio Vaticano II, que ele também participou. E também não podemos esquecer, né, das grandes assembleias, dos sínodos dos bispos que ele fez, o Sínodo da América, o Sínodo da África, o Sínodo da Europa. Então foi tantos trabalhos de unidade, de resgate, que nós vamos acompanhar. Mas a grande marca do nosso Papa foram as Jornadas Mundiais da Juventude. As Jornadas Mundiais da Juventude, onde ele arrebanhou milhões de jovens. Os jovens que foram ao seu encontro em todos os lugares no mundo, no Canadá, nas Filipinas, em vários países da Europa, na Argentina e em tantos lugares, né? O grande encontro do Papa com os jovens do mundo inteiro. Ele trouxe de volta milhões de jovens para a Igreja. Então, esse é um grande legado que continuou com o Papa Bento XVI e continua também com o Papa Francisco. Essa grande solicitude de ir ao encontro dos jovens. E nós podemos ver, né, esse grande homem que, depois de viver toda a sua vida na doação, na entrega total, vai padecer da doença de Parkinson e vai pouco a pouco se deixando, né, vamos dizer assim, ser levado por Deus, vai perdendo, já não anda. Aquele homem que acampava, que escalava, um esportista que já não conseguia mais andar, aquele homem que tinha aquele discurso que falava e aclamava e chamava todos para perto de Jesus, que já não conseguia mais falar. Não podemos esquecer aqueles momentos agonizantes onde ele tenta falar da janela do Vaticano e não consegue. E aí a gente vê, né, aquele grande momento em que milhões e milhões de pessoas vão chegando a Roma para se despedir. Ele não morre só. Ele morre cheio de pessoas ao seu redor. A Praça de São Pedro não cabia de tantos jovens. E uma das últimas palavras que ele deixa é isso, né, jovens? Eu os busquei durante toda a minha vida e hoje vocês vêm aqui ao meu encontro. Então é esse homem que deixa para nós um testemunho de não ter medo das dificuldades, dos problemas, né, dos desafios, das cruzes, das derrotas. Não ter medo e entregar tudo nas mãos do Senhor. Um dos momentos mais bonitos, né, que eu presenciei do Papa João Paulo II foi um encontro com os jovens que ele fez na Suíça, poucos anos antes dele morrer. Então ele já entrou, né, numa cadeira de rodas, já não conseguia nem segurar o seu discurso. E quando eu vi aquele homem tão debilitado fisicamente, eu pensei, né, como Deus permite que esse servo tão fiel sofra tanto. Esqueci, né, do servo sofredor, esqueci naquele momento. E as primeiras palavras que o Papa João Paulo II falou naquele dia, com a voz alquebrada, já quase não conseguindo se fazer entender, mas ele diz: eu sou feliz. Eu sou feliz porque entreguei a minha vida a Jesus. Então é isso, meu irmão, minha irmã, que fica para nós hoje, recordando esse grande Papa, né, presente na vida de todos nós. Né, podemos ler os seus discursos, ler os seus documentos, ver algumas imagens dos seus encontros com os jovens, das suas audiências. Todos nós temos um momento, né, uma palavra com o Papa João Paulo II. Não ter medo porque Jesus está conosco, Jesus nos leva. Vamos ser sempre felizes quando deixamos que Ele seja
o Senhor de nossas vidas. São João Paulo II, rogai por nós.